Nosso bate-papo sobre quarentena começa nesse momento. Bom, bem-vinda de volta então, doutora Sara, você explicava pra gente os detalhes da importância do achatamento da curva da epidemia e quais os benefícios desse achatamento para os hospitais e, por consequência, para os pacientes também? Na verdade, é isso. Como quase todo mundo é suscetível e não ter imunidade, pode pegar, então a gente quer que pegue todo mundo aos poucos, que essas infecções se transmitam devagarinho entre as pessoas, para que não aconteça exatamente isso, acabe os leitos antes. Se as pessoas forem pegando devagar e demorar mais tempo para disseminar a doença, a gente não vai ter a superlotação e a gente vai conseguir tratar adequadamente. A pior situação que a gente pode ter é chegar na hora, 2, 3 pessoas, você escolhe quem vai ter direito àquela UTI, quem vai ter direito àquele leito, que é uma situação que ninguém quer que aconteça. Não, escolher quem tem respirador, quem não tem, ou seja, quem merece, vive, quem morre, né? É muito difícil mesmo. Isso que a gente viu, inclusive, acontecendo em outros países. E a gente vê a nossa curva sendo mais continuada, não formando exatamente esse pico. Algumas pessoas questionam também, mas os especialistas têm errado, já falaram que o pico da epidemia aconteceria faz 15 dias, faz 20 dias, e essa, na verdade, é uma boa notícia. Nós estamos conseguindo empurrar, né, esse pico da epidemia para ele não acontecer de uma forma tão forte e elevada num determinado momento, superlotando, então, os hospitais, os atendimentos, não tendo equipamentos para atender a todos os possíveis infectados. Bom, doutora, vamos começar, então, ouvindo a dúvida de um ouvinte que mandou um vídeo para nós. Vamos ver quem é e qual é a questão. Olá, o meu nome é Levi, eu sou do estado do Rio de Janeiro, moro em Angra dos Reis. Eu tenho uma pergunta a respeito desse achatamento da curva. Seria o achatamento da curva um sinal de que a grande maioria da população já está contaminada ou já foi contaminada e já tem anticorpos suficientes e estaria aí num momento em que a disseminação do vírus estaria diminuindo? Outra pergunta, se isso é verdade, então seria verdade também que uma vez eu contaminado, já teria criado um anticorpo suficiente para novas infecções? Obrigado. São duas as dúvidas, então, do Levi, do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua pergunta, pela participação, Levi. Doutora? Perguntas difíceis. Eu vou começar pela segunda. A questão é quem já teve a infecção, essa pessoa não vai mais pegar. A gente acredita que sim, a gente acredita que quem teve a infecção não vai pegar de novo e é por isso que o vírus uma hora vai parar de disseminar. Só que a gente não sabe quantas pessoas, qual é a proporção da população que precisa pegar para que pare de circular esse vírus. Então isso é que a gente chama de imunidade de rebanho. Então talvez seja 70%, talvez seja 80%, e aí o achatamento da curva é só chegar neste número mais devagar. O achatamento da curva não quer dizer que acabou, quer dizer que isso está acontecendo mais devagar. Então, em vez de todo mundo ficar doente na mesma semana, a gente espalha essas doenças todas, essas infecções todas ao longo de 4 semanas, por exemplo. Ao final desse tempo a gente chega nesse número. Doutora, mágico. Pois é. E a grande questão, como a senhora disse, é a distribuição no tempo, né? A senhora falou isso, inclusive, na primeira resposta. O objetivo das medidas de restrição é justamente evitar que todo mundo fique doente ao mesmo tempo e aí não haja leitos hospitalares para todo mundo. Mas em algumas regiões do país, em algumas cidades, ainda há uma ocupação baixa dos leitos, ainda há uma parte grande da rede hospitalar vaga. Nessas regiões, não seria o caso, então, de se relaxar a quarentena e aí, uma vez que se aproximasse o colapso, fazer esse isolamento, decretar o lockdown ou outras medidas menos rígidas nessas cidades em que a taxa de ocupação ainda não está tão alta? Eu acho que é uma ideia, só que eu acho que a gente não tem muito como, porque o que a gente faz hoje vai repercutir daqui a 15 dias. Então, de verdade, a gente não sabe prever o que vai acontecer daqui a 15 dias. O que eu estou vendo hoje de internações hospitalares é de gente que se infectou faz 15 dias. Então é difícil falar, bom, agora tá bom, então agora eu vou relaxar. E eu não sei de verdade, porque o que eu estou vendo hoje é o que aconteceu faz 15 dias. E o que está acontecendo hoje eu só vou sentir daqui a 15 dias. Então é uma coisa bem difícil de prever e é o que os nossos epidemiologistas estão fazendo, tentando montar modelos matemáticos
né, para prever. Mas a ideia é essa, talvez a gente tenha que, mais para frente, entrar em ciclos de relaxamento e apertamento, vamos dizer, aperta e relaxa em relação à circulação de pessoas. Para exatamente isso, manter tudo sob controle até chegar nisso que o Lévy disse, que é a hora em que o bicho não circula mais, o vírus não circula mais, e aí a gente não precisa se preocupar tanto. Enquanto isso, ampliar a construção de hospitais, né, doutora? Por exemplo, esses hospitais de campanha que foram feitos às pressas, muitos deles talvez tenham que continuar sendo usados por algum tempo, né? Mas o hospital de campanha é ótimo porque ele recebe os casos menos graves, aliviando os hospitais que vão receber, os hospitais que não são de campanha, para receber os casos mais graves. Mas se a gente lotar os mais graves, não vai adiantar ter os hospitais menos graves. A gente vai resolver uma parte do problema, mas não vai resolver o problema da falta de equipamento, da falta de respiradores, né? Pois é, e o Vitor Braun falava agora há pouco sobre medidas já de lockdown, que a gente chama do fechamento total, né? Proibição praticamente de sair às ruas sem ser realmente por algum serviço muito essencial. Niterói e São Gonçalo já começaram o lockdown no Rio de Janeiro e outras 20 cidades do Brasil, sendo 3 capitais, Belém no Pará, São Luís no Maranhão e Fortaleza no Ceará. A senhora acredita que medidas de isolamento social ou até mesmo de lockdown, isolamento obrigatório total, ajudam a controlar a contaminação? É um grande esforço, claro, para todo mundo que tem que viver essa situação, mas pode realmente mudar os números de infectados e mortos? Claro que para menos? Eu acho que pode. O problema é que todo mundo espera o efeito imediato. Agora tá bom, então vamos parar agora. Não, agora é o reflexo de 2 semanas atrás. O que aconteceu das 2 semanas para essa? Piorou, melhorou? Se piorou, aí nós temos que pensar em puxar mais a rédea. Mas eu acho que é possível que a gente precise chegar nisso. É uma pena, eu não gostaria de chegar nisso numa situação como eles estão chegando. Na hora que acabaram os leitos, agora eu resolvo. Porque acabaram os leitos e o problema, o lockdown só vai poder resolver o problema daqui a 2 semanas. Então tudo que você faz hoje só tem repercussão daqui a 2 semanas. Faz um lockdown hoje, você só vai sentir a diferença daqui a 2 semanas. Certo. Ô doutor, e falando um pouquinho sobre o cenário internacional, a senhora imagino esteja acompanhando tudo que acontece em outros países também, e um modelo que vem sendo chamado sempre para o debate é o da Suécia, né? O que aconteceu por lá exatamente? A Suécia não adotou nenhuma medida de restrição e conseguiu controlar o vírus? Foi isso ou não? Explica pra gente. Olha, eu não sei os detalhes da Suécia, mas inicialmente eles pensaram que não era necessário fechar tudo. E depois de um tempo eles começaram a ver um crescimento muito maior do que nos países vizinhos que tinham feito uma restrição de movimento e eles voltaram atrás. Então não é que eles estão na mesma ainda, eles mudaram de ideia, publicamente eles falaram, não, nós fizemos isso e achamos que não funcionou. Então não é, eles fizeram então tudo certo, não, pelo contrário, eles fizeram uma confissão de que foi a estratégia errada. E aqui no Brasil, a senhora achou que demoraram as medidas de restrição? Muito se tem falado também sobre o carnaval, que possivelmente no carnaval turistas estrangeiros vieram para cá, o vírus pode ter se espalhado mais rapidamente durante o carnaval. É uma possibilidade real, plausível, doutora? Qual a avaliação? Por enquanto, é especulação. Tá. Eu acho que o Brasil entrou no distanciamento físico bem cedo. E eu acho que estava indo para um caminho ótimo, na verdade. Estava indo muito bem nos países porque viu o que aconteceu nos outros países e entrou logo nas medidas de controle. E aí, o que acontece é que nós temos as mensagens contraditórias. Enquanto o Ministério fala uma coisa, a presidência fala outra. Enquanto um diz uma coisa, outro diz outra coisa. E quem está olhando de fora fica um pouco confuso, eu acho. Eu acho que o nosso erro aqui foi não ser muito claro na comunicação, não ser unificado e claro na comunicação. Agora, em relação a da onde veio para onde vai, nós saberemos isso depois quando tivermos os estudos da genética viral, né? Do sequenciamento dos vírus. O que a gente pode dizer agora é um pouco especulativo. A gente não sabe de verdade de onde veio, para onde vai e como é que vai. Sim. Isso é uma coisa para depois. Ok, agora 12h26, a gente faz um intervalo aqui no nosso plantão especial para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News e voltamos já.
Seguimos aqui dentro do intervalo com o nosso bate-papo, nosso Tira Dúvidas com a doutora Ana Sara Levin, do Hospital das Clínicas. Aliás, doutora, a gente comentava aqui ao longo do nosso plantão e anteriormente do Jornal da Manhã, segunda edição, sobre a iniciativa do HC que agrega a campanha #HCConvida. O hospital pede doações para mantê-lo vivo e também para continuar salvando vidas. O principal objetivo da doação é a compra de EPIs, os equipamentos de proteção individuais, e também todos os aparatos necessários para receber os possíveis pacientes. Conta pra gente um pouquinho, então, se possível, doutora, como está a situação aí do HC com relação a pacientes de coronavírus? Vocês têm? Como estão os números de leitos, de respiradores, justamente de EPIs e de médicos possivelmente afastados? Olha, na verdade, nós temos um esforço gigantesco andando agora no Hospital das Clínicas. Nós temos um prédio destinado para a Covid e ele está, assim, nós planejamos originalmente 200 leitos de UTI, mas 200 já lotaram, então nós estamos indo agora para 300. A ideia, só chegam casos muito graves. Os casos leves estão nos outros hospitais, nos hospitais de campanha, e são transferidos à medida que é necessário. O que a gente vê, quer dizer, é um esforço gigantesco, tem equipes enormes trabalhando, as unidades que ficavam dentro do Instituto Central foram transferidos para os outros institutos, onde estão sendo, continuando o atendimento, diminuído, mas continuando, porque tem pacientes que não têm Covid e precisam continuar sendo atendidos. Então é um esforço enorme, é uma coisa bem bonita, eu acho, que a gente vê o desprendimento das pessoas e o comprometimento das pessoas. E também as doações, porque o hospital tem recebido doações de pessoas físicas, de empresas, mas de pessoas mesmo, que querem doar mesmo, querem ajudar, que doam em material, que doam em trabalho ou que doam em dinheiro. E isso tem realmente feito toda a diferença no Hospital das Clínicas, especial para o atendimento, para a segurança de quem atende. Doutora, e em relação a vacinas, a quantas anda isso? Qual o projeto mais promissor até agora, de tudo que vem sendo pesquisado? Porque não há um único grupo trabalhando nisso, né? São várias frentes em todo o mundo de cientistas em busca da vacina. O que é que lhe chama mais atenção nesse momento, doutora? Tem algo que seja mais promissor até agora, que parece se aproximar da realidade? Não sei, vamos ver, porque tem vários grupos, tem dezenas de grupos trabalhando, dezenas de candidatos da vacina, e agora a gente tem que, e nós temos pressa, né? E tem muito dinheiro, né? Para isso também, dinheiro internacional, né? Do mundo inteiro. E que nós temos que entrar na fase do que está entrando na fase dos estudos com os seres humanos, né? Porque é um processo longo, né? Você faz um estudo com várias fases, as fases de laboratório, as fases de animais, depois entra na fase de estudos com humanos. E tem alguns grupos que já estão nessa fase. Mas não é para agora, né? É para o ano que vem, né? Mas fica aqui também a nossa torcida, porque realmente seja descoberto quanto antes essa vacina. Agora, 12h29, eu recebo de volta você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Obrigada pela companhia. E nós temos acompanhado também, doutora, também alguns remédios, né, sendo cada vez mais avançadamente estudados na eficácia do tratamento contra o coronavírus, inclusive um agora recentemente respondendo muito bem ao tratamento. Nesse momento que nós estamos, os cuidados todos com relação à prevenção devem continuar altíssimos também. Tenho a impressão que com o passar do tempo as pessoas vão se cansando um pouco, mas o uso da máscara, do álcool em gel, do distanciamento social, manter a distância e evitar ao máximo sair de casa ainda é o melhor remédio hoje? É o melhor remédio, mas eu gostaria de falar alguma coisa sobre as máscaras. Por favor. Toda a ênfase tem sido nas máscaras. E eu acho importante usar máscaras. Mas as máscaras que a gente usa fora do hospital, elas têm uma eficácia limitada. E na verdade, é muito pouco essa transmissão que alguém vai lá e tosse em cima de você e aí você pega. Então, como é que você realmente pega o Covid? Você pega pelo contato mesmo. A coisa mais importante são as suas mãos. Então, existe esse reforço da máscara e muita gente põe a máscara e acha que está resolvido, mas não. Dá uma falsa segurança. A coisa mais importante que a gente tem é a higiene das mãos. Porque uma pessoa vem e contamina, põe a mão no nariz, põe a mão na boca, põe a mão no copo, põe na mão no mouse, põe na mão no teclado, põe na mão na mesa, põe a mão em qualquer coisa e o outro vai lá,
põe a mão em cima. E depois encosta no nariz ou na boca de novo. Então, a gente não é para pensar que é a máscara que está nos protegendo mais do que qualquer coisa. Acho que a coisa mais importante é a gente conviver pouco, ficar longe das outras pessoas para que o nosso ambiente não esteja super contaminado e a gente higienizar muito a mão. Lavar a mão, usar álcool gel, porque é a mão que vai transmitir mais do que a própria tosse ou qualquer coisa assim, que a gente pensa que a máscara está protegendo. Então tem que sempre se lembrar de não levar principalmente as mãos no rosto, né? Olhos, nariz e boca. Muito obrigada. Agora, 12h32, a gente conversou com a doutora Ana Sara Levin, chefe da Divisão de Moléstias Infecciosas e de Parasitárias do Hospital das Clínicas. Boa segunda-feira, doutora. Obrigada por todos os esclarecimentos. Obrigada. Até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde também.